Leitura diária. Levítico 4. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão a mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles, e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então,
o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar com um aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por este homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Amém? Para refletir, Jesus foi designado sumo sacerdote da nova aliança. Havendo declarado os termos e promessas da aliança, Jesus, o grande sumo sacerdote da nova aliança, levantou os olhos para o céu e orou pelos seus discípulos e por todos aqueles que ainda fariam aliança com ele. Sob a antiga aliança, Deus designou Arão, os filhos dele e a tribo de Levi para servirem como sacerdotes. Ninguém fora da tribo de Levi estava autorizado a exercer o ofício sacerdotal, e ninguém tinha permissão para ir a Deus diretamente. Para se aproximar de Deus era necessária a mediação dos sacerdotes, e somente eles tinham acesso ao Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício pelos próprios pecados em primeiro lugar e depois pelos pecados do povo. Ele derramava sangue de touros e de bodes sobre a tampa da arca, o propiciatório, e sobre o altar para fazer expiação pelos pecados do povo. Deus estabeleceu o sacerdócio da antiga aliança como tipo do sumo sacerdote único, que levaria sobre si os pecados do mundo. Quando Jesus assumiu a posição de sumo sacerdote da nova aliança, a antiga ordem deixou de ser necessária. Sob a antiga aliança, quem desejasse o posto de sacerdote tinha de pertencer à tribo de Levi. Jesus tornou-se o sumo sacerdote da nova aliança, não com base em uma exigência legal, uma ordem exteriormente imposta à sua linhagem, mas segundo o poder de uma vida eterna, indestrutível. Hebreus 7,16. Hoje temos um sumo sacerdote que não pode ser destruído e que vive para sempre,
o único que detém um sacerdócio permanente. Diferente dos sacerdotes terrenos, Jesus foi designado por Deus para ser o nosso sumo sacerdote com base em um juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre." Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Hebreus 7, 20 e 25. Deus fez um juramento impossível de ser quebrado, ao estabelecer Jesus como sumo sacerdote permanente da aliança que fez conosco. O seu juramento vale para sempre, é imutável. Ele é a nossa segurança, a nossa força. Saber que o sacerdócio de Jesus é permanente é saber que ele está, neste momento, intercedendo por você e por mim. Ele vive para interceder por nós, está continuamente intercedendo por nós. Por ter um sacerdócio permanente, Jesus tornou-se a certeza, a garantia da nova aliança que Deus fez conosco. Ele é a nossa garantia de que Deus fará tudo o que prometeu. Ele também é garantia da nossa fidelidade à nova aliança. No cenáculo, quando se preparava para oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, orou ao Pai. Ele intercedeu junto a Deus pela nossa causa. Sabia que após o seu regresso para o céu, enfrentaríamos o poder do inimigo e seríamos provados. Sabia que o povo da aliança precisava de algo que o tornasse a força poderosa que ele pretendia que fôssemos nessa terra. Você consegue, pela fé, vê-lo ali, quando ele elevou os olhos para o céu e suplicou: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João 17, 11. Jesus disse: Pai Santo, protege-os, para que sejam um. Ele expressou aqui a perfeita vontade do Pai para nós. O propósito de Deus desde o princípio, quando fez aliança com Abraão, foi estabelecer um relacionamento no qual todos fossem um com ele e pudessem ter parte em sua glória, em tudo que ele é e possui, o seu amor, a sua vontade, as suas bênçãos. A oração sacerdotal de Jesus, na qual expressa o desejo de que sejamos um com ele e com os outros irmãos na fé, foi respondida por meio da nova aliança. Deus respondeu à oração de Jesus e no tempo designado colocou em cada um de nós o seu povo, uma porção de seu Espírito, fazendo-nos um. Amém?